desses dias, obviamente eu me sinto lisonjeado com as palavras do pastor Arnaldo. Olha pra cá. Sei que não sou merecedor de nada, Eu pido. mas reconheço em tudo a manifestação da graça de Deus em minha vida. Tivemos uma conversa muito boa hoje à tarde com o Ministério Diaconal da Igreja Márcio. e pedi que eles continuem orando para que Deus de fato confirme a sua vontade, se é para vir ou se é para ficar lá mesmo. Nosso desejo é poder estar contribuindo, cooperando de fato na obra do Senhor, onde o Senhor quiser. Eu me alegro muito em poder usufruir da amizade do pastor Arnaldo, para mim um privilégio, da sua família, e um desafio muito grande pensar na possibilidade de estar aqui trabalhando com os irmãos. É um desafio muito grande. Então, os irmãos, orem por isso. Eu falei hoje à tarde que minha esposa e meus filhos são conscientes disso. O coração deles se inclinam para vir para cá, agudo. E o meu também. Diminui o agudo. Mas a gente tem que ouvir de Deus. A gente não é. Né? Muito bem, essa noite quero convidá-los a abrir em suas Bíblias. E fala para dentro. O Salmo 51, salmo bastante conhecido, Salmo de Davi, servo de Deus, rei de Israel, homem segundo o coração de Deus. Homem de muitas batalhas, homem que teve a vida marcada por pecados, por maquinação do mal, mas um homem em cuja vida se percebe quebrantamento, restauração genuína da parte de Deus. Salmo 51 é o texto da nossa meditação. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim, está sempre diante de mim. Contra ti, pequei e fiz o que era aos teus olhos, e fiz o que aos teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação
e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocausto. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua verdade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Que Deus nos permita compreender bem a sua palavra, a leitura da sua palavra para a nossa edificação nessa noite. Queridos, ainda que você conheça, talvez até de cor, esse texto, ele não é ultrapassado, ele não é um texto batido, mas um texto atual, relevante e propício para a nossa reflexão nessa noite. Sobretudo quando nós consideramos o fato de que vivemos numa sociedade altamente relativista, uma sociedade que não adota, não abraça conceitos absolutos, onde tudo é relativo, onde cada conceito depende do que cada pessoa pensa. De forma prática, é isso que nós vivemos. E quando nós pensamos no conceito de pecado, já não se tem o entendimento de pecado no âmbito social, no mesmo nível daquilo que nos é apresentado pela palavra de Deus. Quando nós vivemos numa época de esfriamento espiritual, onde as pessoas combatem até a importância e a necessidade de confessarem seus pecados publicamente, quando os seus atos se tornam de conhecimento público. Quando pessoas combatem e rejeitam a ideia de vida piedosa, porque muitas vezes o conceito de vida piedosa ficou relegado ao século XIX ou séculos mais atrás ainda. E aí, quando nós lemos um texto como esse, pelo menos a minha mente, ela é reativada para pensar que o crente que Deus deseja que eu seja é um crente piedoso, é um crente que a todo instante procura andar com o Senhor, e andar com o Senhor implica em admitir que pecado é pecado, e admitir e ter na cabeça o conceito correto de pecado como sendo tudo aquilo que infringe a lei de Deus, que contraria a vontade de Deus. Nós não podemos ter um conceito menor, nós não podemos ter um conceito diferente do que aquele que a palavra de Deus nos apresenta. Hoje não é enfatizado tanto a necessidade de arrependimento
e de confissão, porque isto muitas vezes constrange as pessoas. E obviamente, e é bem verdade, que alguns abusos devem ser de fato evitados. Mas o Salmo 51 foi escrito por Davi, depois dele ter adulterado contra Batseba. E a Bíblia nos informa que Davi foi, depois de haver pecado, foi confrontado por Natã. Os irmãos conhecem a história. Quando aquele homem de Deus, com muita simplicidade e humildade, e arriscando a própria cabeça, porque ele estava não diante de um homem simples, mas diante de um rei que tinha autoridade de inclusive mandar sentenciar aqueles que contrariavam a vontade dele enquanto rei de Israel. E Natã, correndo o risco de ser fuzilado, de ser morto, ele vai e confronta o rei, porque ele vai em nome do Senhor. Depois dele trabalhar a sua confrontação por meio de uma analogia, quando ele conta que um homem tinha várias ovelhas, mas ele podendo usufruir das ovelhas que ele tinha, ele então cresce os olhos na ovelha que alguém tem ali. E ele pede para se beneficiar daquela única ovelha que um proprietário tinha. E Natã pergunta: o que é que merece esse homem? E Davi diz: esse homem merece morrer. Ele sentencia de pronto. E aquele homem de Deus diz: esse homem és tu, esse homem é você. Que coragem daquele profeta. Como aquele homem Natã andava com Deus. Porque confrontar alguém dessa maneira só de fato andando com Deus. Só quem de fato entende que importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Por isso Natã então o confrontou. E foi nessa convicção, depois de ter sido confrontado, depois de admitir o seu pecado, que Davi então compõe esse salmo. E aqui Davi pede que Deus não retire dele o seu espírito, porque Davi tem a experiência de que enquanto ele escondeu o seu pecado, enquanto ele se calou diante de Deus e não confessou o seu pecado, a alegria da salvação lhe foi tirada e ele experimenta efeitos psicossomáticos por causa do pecado escondido na sua vida, e ele diz que os seus ossos secaram. Ele tem a experiência de quem vê chagas saindo do seu corpo, porque a sua carne apodrece por conta do pecado camuflado, escondido, guardado, segredado no coração, ainda que ele mantivesse a aparência de um homem piedoso. Eu quero dizer que eu e você, nós não somos diferentes de Davi. Nós temos a capacidade de dar a aparência do que de fato não somos, ainda que seja por tempo determinado. Mas nós temos a capacidade de enganar as pessoas. Nós temos a capacidade de fazê-las acreditar e verem em nós qualidades que não temos. Nós temos essa capacidade. E durante um tempo, esse homem Davi, que nessa composição desse salmo nós o vemos
completamente quebrantado. Esse homem, por um período de tempo, ele viveu de aparência. E talvez haja pessoas aqui essa noite vivendo de aparência. Talvez haja pessoas aqui que não têm o menor compromisso com Deus. Talvez haja pessoas aqui, à semelhança de Davi, vivendo uma duplicidade de vida. Quando para a igreja e para os irmãos na fé demonstram uma coisa, mas na sua intimidade, na sua privacidade, fora das vistas da igreja, ele tem outro comportamento, mesmo sabendo que tudo quanto faz, o faz na santa presença de Deus. E Davi viveu um tempo assim, com duplicidade de vida. E duplicidade não implica necessariamente em pecados de ordem moral, mas pecado de outras naturezas também. E aqui esse homem, nesse salmo, ele se permite enxergar por dentro. Aqui nesse salmo nós podemos perceber a transformação que houve, a restauração que houve, que decorreu do seu arrependimento e da confissão do pecado que ele fez. E aqui nós podemos ver alguns passos para a restauração de Davi, que se seguidos por qualquer pessoa hoje, se seguido por mim e por você, isso poderá em qualquer tempo das nossas vidas nos conduzir sempre ao altar de Deus e a uma vida de restauração, uma vida que se conforma com aquilo que Deus espera de nós. O primeiro passo da restauração na vida de Davi é o reconhecimento do pecado. Verso 3, ele diz: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Isso é a prova de que por um tempo Davi escondeu o seu pecado. Mas essa estratégia, essa decisão de Davi estava arruinando a sua vida, e ele então olhou de uma maneira séria para aquilo que ele havia feito. Ele então decidiu mudar. A partir da confrontação do profeta de Deus, ele passou a olhar de uma maneira séria para aquilo que ele havia cometido, para aquilo que ele havia feito. Convicção de pecado, convicção de que estamos agindo de forma contrária a Deus, convicção de que estamos procedendo na contramão daquilo que Deus espera, é o primeiro passo para a restauração das nossas vidas. Não há esperança de perdão e restauração enquanto você não reconhecer o seu pecado, enquanto você não se posicionar diante de Deus como quem tem culpa, como quem tem a hombridade, a honestidade de dizer: Senhor, o que estou fazendo é errado, apesar de Deus já saber. Mas Deus sempre espera que nós admitamos e concordemos com Ele que o que estamos fazendo
de fato contraria a sua vontade. Não olhe para os outros, não julgue os outros, seja honesto com você mesmo e pare de se justificar. Ontem eu falei isso. Quando não estamos andando com Deus, nós focamos nos erros das pessoas. E nós queremos sempre atribuir às pessoas a responsabilidade do nosso insucesso, a responsabilidade do nosso fracasso. E Davi aqui ele não podia atribuir a outras pessoas o naufrágio, a decadência que ele estava experimentando e vivendo naquela situação, naquele momento. Portanto, se você deseja ter a vida restaurada, se você deseja de fato andar com o Senhor, admita que o que você está fazendo é pecado e não atribua isto como sendo de responsabilidade de outras pessoas. Faça como Davi: eu conheço as minhas transgressões. Faça como o filho pródigo: pai, eu pequei contra os céus e pequei também perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. As pessoas, eu e você, temos a tendência de não querer olhar para dentro de nós mesmos. E Davi sabia que o culpado era ele próprio. Por isso ele disse que a transgressão dele estava sempre diante dele. Transgressão de culpa é indício de que o arrependimento ainda não nos alcançou. Mas aqui Davi diz: porque eu conheço as minhas transgressões. O primeiro passo para a restauração é a admissão do nosso pecado, é a convicção de que estamos contrariando a vontade de Deus, se essa for a situação. O segundo passo para a restauração é o reconhecimento da natureza do que temos feito. É o entendimento e a admissão daquilo que de fato fazemos ou temos praticado. Observe aqui os versos 1 e 2. Davi diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. A convicção que Davi tem de que estava de fato contrariando a vontade de Deus é aqui apresentada em 3 termos. Ele admite a sua transgressão, ele admite o seu pecado, ele admite a sua iniquidade, que aparentemente são palavras sinônimas, mas cada uma tem um sentido próprio e um sentido muito bem definido, que dava nome, que dava cor ao pecado que Davi estava mantendo depois de haver cometido. Quando Davi diz da sua transgressão, quando ele pede a Deus: apaga a minha transgressão, o termo transgressão significa rebelião, revolta contra toda a autoridade. E com isso Davi estava admitindo que foi rebelde contra Deus. Com isso Davi estava dizendo que no exercício daquilo que era errado, a vontade dele próprio foi que prevaleceu e não a vontade de Deus.
ele diz que prevaleceu a sua vontade. Com isso, ele está dizendo que fora governado por um desejo lascivo. E ele admite: eu me rebelei contra a tua autoridade, ó Deus. Eu dei vazão à lascívia que estava em mim. Ele fez aquilo que a sua consciência já dizia que era errado. Mesmo assim, ele praticou. É por isso que não existe, do ponto de vista bíblico-teológico, não existe a possibilidade de ninguém pecar por acidente. Ai, eu não sabia. Não existe a possibilidade de alguém transgredir contra Deus acidentalmente, porque transgressão é rebelião contra a autoridade, contra a santidade de Deus, de modo consciente. É por isso que somos responsabilizados por Deus pelos atos de transgressão que nós cometemos. Porque não há possibilidade de se transgredir, de se rebelar, sem querer se rebelar. E Davi diz da sua transgressão, e aqui ele admite o que poucos de nós talvez tenhamos coragem de fazer, é admitir que se rebelou contra a santidade de Deus. Ele fala também da sua iniquidade, e a palavra iniquidade, a expressão significa perversão. É algo sujo, é algo indigno, é algo vergonhoso, é aquilo que mancha, é aquilo que causa ojeriza, é aquilo que é feio. Então ele não só está falando e admitindo a sua transgressão, ele não só admite que o governo da sua vida ao pecar foi o governo da velha natureza, mas ele também admite que aquilo foi motivo de vergonha perante Deus. O que ele fez é algo difícil para Deus ver. O seu pecado vergonhoso, algo indigno, algo sujo, algo que causa repúdia, foi aquilo que Davi cometeu. Examine o seu coração e veja se há também na sua mente motivos de vergonha, coisas pervertidas e vergonhosas. Não é só o pecado da relação sexual ilegal cometida por Davi, mas também foi o mentoreamento da morte do marido da mulher. Ele foi o mentor. Mas coisa que envergonha, coisas indignas que nós praticamos, é também a inveja, é também o desamor. É quando nós não nutrimos respeito pelas autoridades constituídas por Deus na igreja. É quando nós nos rebelamos contra aquilo que Deus nos orienta. Sensualidade, malícia, inveja, desonestidade, falta de amor aos pais. Isso é algo vergonhoso que Deus também repudia. E se você quer ter mais consciência disso, leia 1 Timóteo, leia a carta de Paulo aos Tessalonicenses, leia o livro do Apocalipse, e você vai ver que características dos homens dos últimos dias são homens que não honram pai e mãe. O que Deus repudia, e talvez na nossa mentalidade já esteja absorvendo isso como algo normal. Mas Deus reprova, Deus não aceita isso. O desamor praticado na igreja, entre pessoas, entre irmãos,
é algo também indigno de quem invoca o nome do Senhor. Davi fala da sua transgressão, que é a sua rebelião contra Deus. Ele fala da sua iniquidade, que é a vergonha causada por ele, mas ele fala também do seu pecado. No verso 2 ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pecado é errar o alvo. E aqui Davi admite que ele saiu da linha e que ele errou deliberadamente contra Deus e contra as pessoas. Aqui ele admite que ele sabia o que era certo, ele sabia onde deveria chegar. Davi aqui admite que ele conhecia a vontade de Deus, ele sabia para onde a vontade de Deus apontava, qual a direção que Deus havia dado para ele, mas ele decidiu atirar fora do alvo sinalizado pelo Senhor. Só há restauração se nós primeiro formos tomados por um sentimento e por uma profunda convicção de pecado. E também se houver em nossas mentes consciência da natureza do que temos feito contra Deus e contra as pessoas. E Davi aqui não usa palavras: perdoa a minha transgressão, a minha iniquidade, o meu pecado, não para harmonizar a composição de forma poética na composição desse salmo. Aqui o objetivo era se desnudar. Aqui o objetivo era se colocar pelo avesso. Aqui o objetivo era dizer: Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem falado a mim através do teu profeta é verdade, eu admito, foi isso que eu fiz, foi isso que eu pensei, e é isso que eu tenho que confessar ao Senhor. Eu me rebelei contra o teu governo, eu me rebelei contra a tua vontade, eu fiz o que era indigno, quando a minha mente já sinalizava e apontava para isso, e eu decidi errar o alvo espontaneamente, de forma deliberada, querendo dar vazão à minha vontade e não à tua vontade. Enquanto eu e você não aprendermos o que significa isso, nós podemos viver uma vida meramente superficial. Meramente superficial. Mas um dia Deus acha. E o nosso desejo aqui não é que um dia você seja exposto. Nosso desejo aqui é que você tenha consciência do que Deus espera de você, e antes mesmo de se tornar um escândalo, você se quebrante diante de Deus. Você se desarme e diga: Senhor, de fato eu estou vivendo uma miséria, a minha vida não tem sentido, e eu sei porque não tem sentido. Eu tenho apontado para as pessoas, eu tenho culpado e atribuído responsabilidade ao meu pastor, mas na verdade o problema sou eu. Entenda isso. Quando não estamos bem com Deus, a nossa tentativa será sempre de responsabilizar os outros, de atribuir responsabilidade aos outros pelo nosso fracasso. Mas Deus não pedirá conta àqueles a quem você atribui responsabilidade. Deus vai pedir conta a você, porque Paulo diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12. Davi tinha consciência de pecado e tinha consciência da natureza do que ele cometeu. Terceiro passo para a restauração é confessar tudo aquilo que nós fazemos, entendendo que o que fazemos de errado é feito contra Deus e diante de Deus. É impossível
pecar por acidente, tanto quanto é impossível pecar às escondidas dos olhos do Senhor. Cada ato libidinoso que você pratica, cada pensamento que você alimenta no seu coração, quando deita na cama, cada sentimento malicioso que você dá vazão, que você estimula, bem como todo ato praticado que causa vergonha, entenda que é praticado diante dos olhos daquele que é santo, porque nós não temos como fugir da presença dele. Nós não temos como fugir da presença dele. Tudo é praticado na presença de Deus e praticado contra Deus. Salmo 139, o salmista diz que não há como fugir da presença de Deus. Se ele subir ao mais alto dos montes, o Senhor ali está. Se ele descer ao mais profundo do abismo, eis que ali tu estás também. Como me ausentarei da tua presença e como fugirei do teu espírito? Tudo que praticamos, de certo ou de errado, nós o fazemos na santa presença de Deus, até aquilo que não tem aprovação de Deus. Então, o terceiro passo é confessar que tudo isso que é feito contra Deus e diante de Deus. Davi pecou contra Batseba, Davi pecou contra Urias, Davi pecou contra a sua família, mas por que Davi diz que pecou apenas contra Deus? Verso 4: contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos parece mal. Mas Davi não pecou apenas contra Deus. Davi pecou contra Batseba, ele pecou contra Urias. Davi desonrou a fidelidade à sua família. Porque então Davi está dizendo: contra ti somente pequei. Por uma razão muito simples. Porque todo pecado que é praticado contra alguém é pecado também contra Deus que criou esse alguém. É impossível amar a Deus sem amar o próximo. É impossível pecar contra alguém sem que isso também seja contabilizado pecado contra Deus. Por isso que é uma falácia alguém que peca contra outra pessoa e ainda alimenta o sentimento de que está bem com Deus. Sem engano. A única pessoa que se alegra com essa ideia é Satanás. É ele que faz com que nós acreditemos na sua mentira. Porque Deus jamais vai aprovar um pecado que eu cometa contra meu irmão. Alguém que é maledicente, alguém que fala mal das pessoas na ausência delas, alguém que espalha dissensão, difamando as pessoas, jamais isso também não será pecado contra Deus. Quem peca contra as pessoas também peca contra Deus, e aqui Davi tem essa consciência. O seu pecado foi contra Batseba, o seu pecado foi contra Urias, o seu pecado foi contra a sua família, e por isso ele tem o entendimento, por isso ele tem a convicção de que o seu pecado também foi contra Deus. Por isso ele é tomado por esse sentimento aqui.
Todo mal cometido contra uma pessoa é automaticamente desaprovado por Deus, pois ele não consente. Davi violou a sua consciência. Davi desobedeceu a palavra de Deus. Davi ultrajou a santidade de Deus. Davi escarneceu do seu amor. Davi pisou na graça de Deus. Davi cuspiu na vontade de Deus, quando ele cometeu o pecado que cometeu. Sempre que pecamos, nós nos insurgimos contra o Senhor. Nós nos insurgimos contra a santidade do Senhor. E aqui Davi está admitindo que ele não tem desculpas, que ele não tem direitos para apresentar diante de Deus. Davi entende que não tem nada ele tem a pleitear diante do Senhor. Por isso ele reconhece a razão de ter pecado. E a razão de Davi ter pecado não foi por causa do mundo fora dele. Davi não pecou, não foi por causa da beleza de Batseba. Davi pecou não foi por causa da sensualidade ou da insinuação daquela mulher. Davi pecou por conta do seu coração corrompido. Davi pecou não foi por causa do mundo fora dele, mas sim por causa daquilo que está dentro de nós, por causa dessa natureza carnal, miserável, que nós carregaremos até a morte, ou se formos arrebatados, quando então seremos livres. E ele tem essa consciência. O verso 5 ele diz: eis que iniquidade, eis que em rebelião eu fui formado, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele traz a corrupção do berço, ele tem essa consciência. Por isso ele não assume a posição de quem vai atribuir aos outros a responsabilidade pelo seu pecado. Davi está dizendo aqui: meu coração é uma fábrica de iniquidade. Jesus disse que os maus desígnios procedem do coração do homem. Só há restauração para quem tem convicção de pecado, para quem compreende a natureza do pecado cometido. Só há restauração para quem está disposto a admitir que o pecado que cometeu é pecado contra Deus e diante de Deus. O filho pródigo, ele sabia ter contrariado o sentimento e a vontade do seu pai. Ele sabia disso. Mas ele diz na sua confissão que vai chegar na casa do pai e vai dizer: pai, eu pequei contra os céus, mas eu pequei também diante de ti. O meu pecado também foi contra o Senhor. Por isso, queridos, nós temos no Salmo 51 uma chamada ao arrependimento. Nós temos nesse salmo uma convocação ao quebrantamento diante de Deus. E o que nós temos na palavra de Deus, na primeira carta de João, capítulo 1, versículos 8 e 9, escreve o apóstolo João: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, de toda iniquidade.
de toda transgressão. Davi diz: Senhor, restaura em mim, cria em mim um coração novo, cria em mim um espírito inabalável. Eu pequei, mas eu quero ser diferente, eu quero andar contigo, eu admito, Senhor. E aqui está o segredo, aqui está a resposta para a vida desse homem, que a despeito do pecado cometido, é apontado como um homem segundo o coração de Deus. Eu quero dizer a você que a despeito da vida que você tem levado, você